Se vocês acham que a universidade hoje é uma desgraça, é porque vocês não conheciam a Universidade de Paris no século XV. Uma universidade administrada pelos próprios bispos e padres e teólogos da Igreja Católica, e que era um puteiro, literalmente um puteiro, onde ninguém valia nada e fazia as coisas mais bizarras para pura autopromoção. 200 anos antes de Santa Joana d'Arc, Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino, São Domingos, tinham dado aulas na Universidade de Paris, principalmente Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino. Tinham colocado Aristóteles dentro da Universidade de Paris. Você imagina, um lugar onde São Tomás de Aquino deu aula, todo mundo devia ser santo. Onde Santo Alberto Magno deu aula, todo mundo devia ser santo. Não passa muito tempo, apesar de ter tido aula com São Tomás de Aquino, aquilo vira literalmente uma casa da Mãe Joana. E todo mundo só está preocupado com a autopromoção, e eles ainda fazem mais uma burrice, que é o seguinte: a Universidade de Paris ela é o primeiro lugar em que as pessoas recebem a comissão, né, a comissão de participar da universidade, através do diploma. Então, até o século XIV, você não tinha um diploma, você tinha que mostrar que você sabia alguma coisa. A partir do século XIV, por causa da Igreja Católica, por causa dos bispos e padres que administravam a Universidade de Paris, eles acharam que seria uma ideia genial conferir um diploma e a pessoa garantiria a função naquele cargo, não através da sabedoria e do reconhecimento e da missão e da função social, mas através de um papel. E aí você começa a ter um grau de corrupção gigantesco para conseguir aquele papel. Não é muito diferente da USP, da UNB, da UFBA ou das universidades por onde vocês passaram. É exatamente igual, só que com risco ainda mais grave de que toda aquela farsa estava sendo montada por pessoas da Igreja Católica. Então tem uma coisa que é muito importante de ficar ressoando ao longo da aula, a frase do Bernanos: a nossa igreja é a igreja dos santos, a nossa igreja é a igreja dos santos. Por quê? Porque aquela menina de 13 anos é mais igreja do que todos esses bispos que estão fazendo todas essas coisas. E uma coisa que é extremamente importante da gente lembrar, e que eu falo com todos os meus alunos quando eu estou dando aula de História da Igreja, é que a igreja, ela nasce desde o começo, desde o primeiro momento em que Cristo ascende aos céus e pede para os discípulos esperarem na porta do templo e permaneçam reunidos no cenáculo até que venha o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem e você tem Pentecostes. No instante seguinte, você já estava vendo gente brigando, você estava vendo gente disputando pelos bens materiais da igreja, você já tem vendo teólogos grandiosos como São Paulo e São Pedro discutindo picuinhas e quase caindo na porrada, como São Paulo fala numa carta aos Coríntios, que ele e Pedro quase resolveram uma disputa teológica na mão. Então, a igreja, ela nasce perfeitamente esculhambada e esculhambadamente perfeita. Ela sempre vai ser esculhambada, porque ela é feita por pessoas humanas dentro de dilemas humanos. Mas ela sempre vai ser perfeita, justamente porque ela é a igreja dos santos e porque ela não é feita apenas das nossas esculhambações. Tem alguém que ordena tudo isso e que dá sentido, que é o Espírito Santo. Então, por mais que a gente erre, por mais que a gente peque, por mais que a gente vacile, por mais que a gente critique e ignore o fundamento existencial presente em todas as missas, e a gente reclame do tecladinho em vez de olhar para a Eucaristia, e a gente fale mal do padre em vez de tentar comungar no máximo de estado de graça e vendo Cristo na Eucaristia, o Espírito Santo está ordenando toda aquela bagunça. E é ele que está dando sentido a toda aquela bagunça. Então, a igreja pode ser perfeitamente esculhambada, porque a esculhambação vem da gente e a perfeição vem do Espírito Santo. Ela nunca vai estar sozinha. Por isso que é extremamente estranho que uma entidade, pense em qualquer outra organização que existe no mundo, qual outra organização podia ter pessoas que são membros do alto clero matando
a pessoa que é a encarnação máxima daquilo que a sua igreja admite, que é um santo. E depois de toda essa confusão, ela continua funcionando do mesmo modo de sempre. Em qualquer outra instituição, você vai aplicar uma série de regras para a existência institucional, para que ela possa existir. E a gente sabe que todas as instituições, por causa dessas regras sociológicas, elas têm uma durabilidade. Então não tem explicação para uma instituição que já descumpriu todas as normas de funcionamento social, normal e adequada à sua união, permanecer existindo há 2023 anos. A Igreja Católica é um mistério sociológico. Ela não tem explicação sociológica normal. Não tem. E se qualquer sociólogo tentar explicar, ele vai se deparar com um monte de dilemas e falar, isso não faz sentido, era para ter acabado aqui. Era para ter parado de funcionar, era para as pessoas pararem de acreditar, era para ter se tornado uma outra coisa e ela permanece sempre a mesma coisa, justamente porque a nossa igreja é a igreja dos santos e a nossa igreja é a revelação de Cristo através dessas pessoas, sempre ordenando toda a nossa esculhambação e toda a esculhambação que Santa Joana passou, pela graça e pela investidura do Espírito Santo. E isso é uma coisa que, se você esquece, no momento em que você esquece que a igreja é a igreja dos santos e que é o Espírito Santo que ordena a igreja, naquele momento você deixou de ser católico. Porque você está olhando só para a instituição humana. Mas se você percebe que os bispos matando Joana ainda é a igreja e é o Espírito Santo ordenando a coisa com grandeza para que aquela menina de 19 anos que está queimando na fogueira seja sinal da presença de Cristo, você fala, cara, o Espírito Santo é genial, eu nunca teria como criar uma história dessa. Nem Shakespeare criaria uma história tão boa. Então, ele fez um enredo mais impressionante de todos, depois daquela menina de 14, 15 anos, que aceita ser aquela que vai carregar o verbo no seu ventre. Eu acho que não tem ninguém tão grande na história, depois de Nossa Senhora, quanto Santa Joana d'Arc.